1 Reis 17, de 9 a 16, diz assim: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por ali. Ali ordenei a uma viúva que te dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha, e a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um bocado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo. Vai e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Amém. Feche os teus olhos. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa que chegou aqui nesta manhã. Que não seja apenas, Deus, mais um culto com conhecimento apenas, mas que realmente seja um momento de termos um encontro verdadeiro com o Senhor. Que o Senhor revele a tua palavra aos nossos corações, trazendo mudança nas nossas vidas, trazendo mudança no nosso caráter. Pai, nós queremos sair deste lugar diferentes de como entramos. Queremos sair deste lugar mais apaixonados pelo Senhor. Queremos sair deste lugar conhecendo um pouco mais o Senhor. Que a tua vontade seja feita neste lugar, nas nossas vidas, nos nossos corações. Usa a minha vida, Deus, para que aquilo que está no teu coração seja derramado através da minha vida. Eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos. Que a tua unção esteja neste lugar, fazendo de acordo com a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. A palavra de Deus é poderosa, é maravilhosa. Semana passada não, já algumas semanas nós temos estudado a vida do profeta Elias. Na verdade, eu gosto bastante de fazer assim como temos feito, né? Por exemplo, ou pegar algum livro da Bíblia, ou pegar a vida de uma pessoa e tirar as lições e aprender. Eu acho que o que é legal disso é que a gente acaba tendo um panorama completo do que aconteceu, de como foi, né? A gente não apenas de forma isolada aprende uma passagem ou em um momento da vida daquela pessoa. Acho que é legal que a gente passe a conhecer melhor a Bíblia, né? Então nós temos estudado a vida do profeta Elias. Elias foi um homem de Deus, foi um homem levantado por Deus para ser usado em um momento extremamente difícil na nação de Israel. O povo não queria saber de Deus. O povo, na verdade, tinha adotado para eles outros deuses. Eles adoravam a Baal e a tantos outros deuses. Não queriam mais saber do Deus de Israel. E por abandonarem a Deus, a gente vai ver, na verdade, isso na história de Israel, né? Israel abandonando a Deus e abandonando e se esquecendo do Deus deles e sofrendo por conta disso, vivendo dias difíceis e terríveis em suas vidas por causa da desobediência. No Antigo Testamento a gente vai ver Deus levantando profetas, Deus levantando pessoas, Deus usando vozes, né, para corrigir o povo, para alertar o povo, para que o povo se arrependesse, mudassem a rota e o destino, né? Mas muitas vezes o povo ignorou a voz de Deus, muitas vezes o povo ignorou os avisos através de profetas e de tantas pessoas que foram usadas por Deus para corrigir aquele povo. E por conta disso a gente vai ver o povo de Israel, a nação de Israel sofrendo muitas vezes coisas que não precisavam ter sofrido. É assim nas nossas vidas também, na verdade. Deus
fala todos os dias comigo e com você. Deus usa a vida de pessoas. Deus usa os cultos. Deus usa na semana quando você lê a palavra. Deus usa a vida de pessoas. Deus usa, Ele usa como Ele quiser, o que Ele quiser. Na verdade, Deus pode usar até a natureza. Deus pode usar uma chuva para falar com você, para te alertar ou comunicar alguma coisa. O que nós sabemos é que o tempo inteiro Deus está de alguma forma tentando falar comigo e com você, para nos orientar, para nos alertar, para nos dar direção para as nossas vidas. Mas muitas vezes nós ignoramos a voz de Deus. Muitas vezes nós ignoramos a repreensão de Deus. Muitas vezes nós ignoramos os alertas de Deus. E muitas vezes vivemos coisas muito ruins em nossas vidas pelo fato de não termos dado ouvidos a Deus. Deus levanta a vida do profeta Elias e exatamente para isso, para alertar o povo e para dizer, olha, por causa do pecado de vocês, por causa do erro de vocês, porque vocês abandonaram a fé, porque vocês viraram as costas para o único e verdadeiro Deus, então agora uma crise vai se instalar nesse lugar, não vai cair chuva do céu neste lugar aqui por bastante tempo. Então o povo agora iria viver um tempo muito difícil, o povo agora iria viver uma crise absurda, não teria como plantar, não teria como colher, não teria mantimento suficiente, os animais iriam morrer, os rios, os lagos iriam secar. E tudo isso por conta do pecado, do erro e da falha do povo. Então Deus levanta o profeta Elias e o profeta vai lá e diz isso. E depois de Deus ter falado isso ao profeta, Deus diz, olha, agora você precisa se esconder, porque depois dessa mensagem dura vão querer cortar a tua cabeça. Então Deus esconde Elias, coloca Elias em Querite. Ali em Querite, Elias é cuidado por Deus. Ali em Querite, Elias todos os dias ele tem água ali para tomar fresca. Todos os dias Deus enviava corvos para levar a ele carne, para alimentá-lo, sustentar a vida dele todos os dias. Mas passado um tempo, o riacho lá seca, até porque a palavra estava se cumprindo, não estava chovendo mais, então o riacho seca, e ali Elias não tem mais o que tomar. E Deus dá uma ordem, Elias diz o seguinte, agora você vai sair daí, do lugar que você está, em Querite, agora você vai para Sarepta, em Sidom. E lá eu já falei, já ordenei que uma viúva, uma mulher, uma pessoa ali em Sidom, em Sarepta, ela vai ser levantada para cuidar de você, para tomar conta de você, para trazer o suprimento, o sustento que você precisa. Elias obedece a Deus e vai para Sarepta, em Sidom, e lá ele vai se encontrar com essa viúva. E essa história que nós estamos lendo aqui nessa manhã. Semana passada, o foco da mensagem foi Elias, o profeta, né? O fato dele ter obedecido a Deus e ter saído e ter ido lá se encontrar com essa viúva. Então nós olhamos as coisas que aconteceram através da vida do profeta aqui, mas hoje eu queria falar um pouco com vocês na perspectiva da viúva. Essa mulher, ela é uma professora, essa mulher nos ensina coisas poderosas. E o que mais me chama atenção até na vida dessa mulher, porque essa mulher, ela, como o texto nos conta aqui, ela era de Sarepta, ela era de Sidom. Ela não era judia, ela não era do povo de Deus, ela não era escolhida, ela não vivia em Jerusalém, ela não estava em Israel. Para os religiosos, para os crentes da época, as pessoas que iam na igreja, ela não era merecedora de nenhum tipo de promessa, porque ela não fazia parte do povo. Ela era o gentil da história, ela era aquela que Deus não tinha nada com ela. E Deus faz de maneiras inexplicáveis e manda seu profeta, manda um homem de Deus, judeu, ir para Sarepta, em Sidom, para ser sustentado, abençoado por uma mulher que a princípio as pessoas olhariam e diriam, de você vai vir a bênção, de você vai vir o sustento. E essa mulher, ela, não sei como, de verdade a Bíblia não nos conta isso, mas de alguma forma, o que a gente vai entender lendo o texto é que ela conhecia Deus, ela sabia de Deus. Eu não sei se através das histórias que contavam, puxa, a gente foi lá e batalhou contra o povo de Deus, e o povo de Deus teve vitória há não sei quantos anos atrás, porque eles falam que o Deus deles estava com eles, e aí marchou por eles e destruiu o nosso exército. Eu não sei, mas de alguma forma aquela mulher ouviu algumas coisas, uma fé foi gerada em seu coração. Então uma mulher que está lá em Sidom, uma mulher que está em Sarepta, ela crê em Deus, mesmo não sendo do povo, mesmo não estando no meio, mesmo não estando na igreja, mesmo não estando assentada nas sinagogas e ouvindo homens
falar das promessas ou então das leis de Deus, ela não fazia parte disso, mas o que a gente vai ver tanto que ela diz ao profeta, olha, o Senhor, o seu Deus, que está vivo, que vive. Então, ou seja, essa mulher distante, essa mulher que a princípio não nasceu na igreja, não era algo comum para ela, mas a gente vai perceber que ela sabia de Deus, ela conhecia Deus, e ela não apenas sabia de Deus, mas ela acreditava que esse Deus, o Deus do povo de Israel, ele estava vivo. Então o profeta vai se encontrar com essa mulher aqui. O encontro que eles têm, ela está lá pegando algumas madeiras para fazer um fogo, para então cozinhar para ela e seu filho. E é nesse momento que ela está ali pegando umas madeiras que o profeta chega e vai pedir algumas coisas para ela. O fato dessa mulher ser de Sarepta, de Sidom, eu tenho certeza que ela não se inclui no plano de Deus. Tanto que ela diz, o teu Senhor. Ela não diz o nosso Senhor. Ela podia até crer em Deus, mas ela acreditava, puxa, não é para mim, é o Deus de vocês. Mas o que eu acho maravilhoso, sabe o que é? Porque no versículo 9, olha o que diz quando Deus está falando com o profeta. Ele diz assim, olha, levante-se, vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. A mulher talvez não sabia, ela não fazia ideia que ela estava inserida, que ela fazia parte do plano de Deus, mas Deus havia colocado ela em seus planos. Talvez aquela mulher vivendo sua vida, por mais que em alguns momentos talvez ela orava e ela até sentia a presença de Deus e ela falava com Deus, com certeza ela não pensava, bom, eu estou incluída nos planos de Deus. Mas o texto começa dizendo o seguinte, profeta, pode ir para aquele lugar, pode ir lá, porque lá tem uma mulher. Isso, naquele povo mesmo, naquela região, ali tem uma mulher. Eu já falei com ela, eu já coloquei ela dentro do plano, eu já preparei todas as coisas para você chegar lá. E quando você chegar lá, você vai ter um encontro com essa mulher, e eu vou usar a vida dessa mulher para abençoar a tua vida. Olha que coisa louca que Deus está fazendo. Eu acho que nem o profeta poderia imaginar algo assim. Isso aqui me ensina algo poderoso, sabe por quê? Porque a gente consegue ver e enxergar aqui, esse Deus que nós servimos é um Deus que sabe de todas as coisas. Esse Deus que nós servimos, ele é um Deus que ele está em todos os lugares. Olha só, antes de acontecer, Deus já sabia que iria acontecer. Antes do profeta chegar lá e ter um encontro com uma mulher, Deus já tinha desenhado a história, Deus já tinha movido corações, Deus já tinha falado com pessoas. E isso aqui não significa que o homem não tenha o livre-arbítrio, ou seja, Deus determinou que amanhã ia acontecer desse jeito. Na verdade, o que a gente percebe aqui é mais a presciência de Deus. É Deus, ou seja, é o Deus que conhece todas as coisas. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro também. Ele sabe o que vai acontecer comigo amanhã, ele sabe o que vai acontecer comigo na quarta-feira, ele sabe o que vai acontecer com você na semana que vem. E isso para mim é maravilhoso, sabe? Porque muitas vezes a gente está aqui num domingo como esse e a gente está preocupado, a gente está pensando, meu Deus, como é que vai ser a minha segunda-feira? Meu Deus, essa semana eu tenho um problema muito grande, como é que vai ser a minha semana? Mas da mesma maneira que acontece no texto, acontece nas nossas vidas. Deus dizendo, olha, pode ir, porque eu já preparei uma pessoa. Pode ir, porque eu já movi uma pessoa. Pode ir, sabe, porque talvez você não esteja vendo lá em Sarepta, mas eu já visitei Sarepta, eu já sei o que vai acontecer lá. Eu já preparei o cenário, eu já preparei o coração de uma pessoa para te abençoar naquele lugar. Então, na verdade, para mim isso é maravilhoso, porque eu entendo que eu sirvo um Deus que ele está movendo todas as coisas. Eu sirvo um Deus que eu não estou ainda na minha segunda-feira, mas ele já sabe da minha segunda-feira. Eu estou preocupado com a minha quarta-feira, eu estou preocupado lá no ambiente do meu trabalho, pensando, Deus, como é que vai ser essa semana no meu trabalho? Deus está dizendo, pode ir, pode ficar tranquilo, porque lá no teu trabalho eu já ordenei a uma pessoa, eu já preparei uma pessoa, eu já preparei uma situação, eu já preparei uma circunstância. Fica tranquilo que você vai chegar lá e as coisas vão dar certo. Parece até aquela coisa de, eu estava lá na hora certa, no lugar certo, conectei com a pessoa certa, e a gente pensa, as coincidências da vida, não são coincidências. Deus já estava lá na tua semana, Deus já sabia lá da tua quinta-feira, ele já sabia do problema que você iria enfrentar. Enquanto os nossos olhos são limitados e a gente só consegue ver o problema, Deus já está trazendo solução para os problemas. Deus já está movendo o coração de pessoas, Deus já está resolvendo situações que a gente não poderia imaginar que ele estava fazendo isso. É o que está acontecendo aqui. Antes do profeta chegar,
Deus já está tratando com alguém. Deus já está falando, olha, vai chegar alguém. E esse alguém que vai chegar, você vai cuidar, porque ele é meu. Você vai tomar conta, você vai trazer provisão, você vai abençoar. A vida é assim que Deus faz na vida daqueles que o servem. Por isso, com essa perspectiva, com esse olhar, nós podemos viver a nossa vida de maneira muito mais tranquila. Eu vivo o meu domingo tranquilo mesmo sabendo dos problemas que eu vou enfrentar na segunda-feira. Por que você é louco? Não, porque eu sei que o meu Deus, Ele já conhece a minha segunda-feira. Eu sei que o meu Deus já está lá no final da minha semana. Eu sei que o meu Deus, Ele não me abandona e não me desampara. E aquilo que precisa acontecer na minha vida, Ele já está movendo. Ele está movendo o coração de pessoas. Ele já está movendo situações e circunstâncias para quando eu pisar lá, então eu conseguir perceber, meu Deus, isso aqui só Deus poderia ter feito. É o que vai acontecer na vida do profeta através de uma viúva. Essa mulher, essa viúva, ela me ensina tantas coisas. Porque se você for parar para pensar, essa mulher está vivendo o pior momento da sua vida. A situação dela era tão caótica que ela disse para o profeta, olha, o que eu tenho é um pouquinho de farinha, o que eu tenho é um pouquinho de azeite, eu não tenho mais nada. E esse pouco que eu tenho, os meus planos são, eu vou fazer um pão, eu e meu filho vamos comer, e depois disso a gente vai morrer. Olha a situação dessa mulher. O que ela está dizendo para o profeta é do seguinte, olha, não tem esperança, chegou o fim da linha, não tem saída, não tem como o nosso problema ser resolvido. E talvez ela tenha essa percepção por causa das circunstâncias. Ela era viúva, não tinha marido, não tinha talvez a quem recorrer, talvez não tinha familiares, e ela não tem talvez um trabalho, não tem de onde tirar um recurso. Então ela entende o seguinte, bom, eu não tenho como resolver esse problema, eu vou pegar isso aqui, essa é a minha última chance, isso aqui é a única coisa que eu tenho, a gente vai comer, e aqui chegou o final da nossa linha. Mas o que me chama a atenção é que mesmo no meio dessa crise, mesmo no meio desse momento terrível que aquela mulher estava enfrentando, a atitude dela, porque ela não parou, ela continuou, mesmo com o pouquinho que ela tinha. Isso aqui me ensina demais, porque muitas vezes o que acontece, talvez se eu estivesse na pele dela, talvez se você estivesse na pele dela, sabe o que nós faríamos? Só tem esse pouquinho de farinha, só tem esse pouquinho de azeite, o que vai adiantar fazer um pãozinho e depois morrer? Já morre logo de vez, não vai mudar nada mesmo, a minha história não vai ser mudada mesmo. Eu vou lá me esforçar, eu vou lá pegar madeira, eu vou pegar lenha, eu vou trabalhar para fazer uma coisa que eu sei que não vai resolver o meu problema. Mas essa mulher me ensina algo poderoso. Olha só, ela não desvaloriza o pouquinho que ela tinha. Ela não desvaloriza, podia parecer insignificante, mas é o que ela tinha. E muitas vezes eu penso que a gente deixa de viver coisas tão sobrenaturais de Deus para as nossas vidas. Sabe por quê? A gente despreza o pouco que nós temos. A gente olha e a gente pensa, é insignificante demais. O que é que eu posso fazer com isso aqui? Isso aqui não vai dar em nada, isso aqui não vai resolver o meu problema. Porque se você for parar para pensar, um pão não resolveria o problema daquela mulher. Mas se é o que ela tinha, ela decide o que? Mesmo que isso não resolva o problema da minha vida, eu vou fazer o que tem que ser feito. E muitas vezes nós fazemos o contrário disso. A gente menospreza. Deus coloca algo nas nossas mãos, a gente pensa, bom Gui, mas é pouco demais, é pequeno demais. Não tem como eu resolver a minha vida com esse pouco aqui. Não tem como eu ser abençoado com esse pouco aqui. Não tem como eu viver um milagre de Deus na minha vida com esse pouco aqui. Mas quando eu entendo que, olha, na verdade a multiplicação, na verdade o milagre, não sou eu que faço, é Deus que faz na minha vida. O que eu preciso fazer, na verdade, é ser fiel no pouquinho que eu ainda tenho, no pouquinho que Deus me confiou e me entregou. E isso aqui, na verdade, por trás da história, a gente vai vendo que essa mulher, ela vai obedecendo princípios da palavra de Deus. Porque na Bíblia vai dizer que aquele que é testado, aquele que é encontrado no pouco sendo fiel, será colocado sobre muito. Muitas vezes nas nossas vidas a gente não consegue entender isso. A gente pensa, não, olha aqui, quando Deus abençoar a minha vida aí, então olha, eu vou
vou ser fiel, eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou ser generoso, eu vou ajudar as pessoas, não deixa comigo. É só Deus me abençoar, é só Deus fazer uns milagres na minha vida que eu vou fazer. Mas não funciona assim, querido e querida, porque na verdade nós somos testados no pouco. A gente é testado por Deus quando dá tudo dando errado mesmo. A gente é testado por Deus se a gente vai ser fiel ou não. Quando você olha e você pensa, mas é só isso que eu tenho, eu vou fazer o meu pãozinho e vou morrer. Mas é exatamente aí que Deus está testando e talvez testando o teu coração para que você veja se você vai ser fiel ali ou não. E se você for encontrado fiel, então você passa de fase, então Deus te abençoa. Essa mulher, a gente vê que é isso que está acontecendo na vida dela. Ela tem pouco, mas o pouco que ela tem, ela está fazendo o que ela tinha que fazer. Ela vai lá pegar a madeira, ela vai lá fazer a fogueira, ela vai lá fazer o pão para o filho dela e para ela. Era tudo que ela tinha, mas ela não deixa de fazer o que precisava ser feito, mesmo com um pouquinho. Tem alguns textos na Bíblia, até por exemplo em Josué. Josué está com uma missão muito grande de Deus em sua vida, porque Moisés morre. E Deus agora levanta Josué para ir lá e conquistar a terra prometida e viver muitos milagres e coisas sobrenaturais. E um texto muito conhecido, Deus dá uma orientação a Josué. Diz para ele o seguinte, em Josué no capítulo 1, versículo 6. Olha, Josué, seja forte, seja corajoso, porque você fará este povo herdar a promessa que sob juramento prometi dar aos pais deles. Olha o que Deus está dizendo. Tem uma terra, tem uma promessa que já é de vocês. Eu já prometi que vou dar. Mas o que me chama a atenção aqui é que Deus está dizendo o seguinte, olha, eu prometi que eu vou dar, mas já é de vocês, na verdade. Mas para vocês acessarem essa terra, vai ser necessário algumas coisas. E Deus diz, vai ser necessário coragem, vai ser necessário fé, vocês precisam ter a força para ir lá e avançar em direção àquilo que eu tenho para vocês. E muitas vezes é isso que nós não entendemos. Deus já deu, Deus já colocou lá à disposição, Deus já falou, olha, é teu, mas muitas vezes nós não entendemos a nossa responsabilidade na história de irmos lá, de pegarmos, de conquistarmos aquilo que Deus já nos entregou. Essa mulher, ela está fazendo o que precisa ser feito. Ela está trabalhando. Ela está com pouco que ela tem. Ela vai lá e pega a madeira. Pega o que era necessário para fazer o último pão para o seu filho. Isso me chama a atenção. E se você olhar, na verdade, para a Bíblia, você vai ver que Deus usava e Deus fazia na vida de gente assim. Que estava fazendo alguma coisa com o que tinha. Porque isso, eu acredito que mostra a nossa fé em Deus também. É pouco, Deus, mas é o que tem. Então eu vou fazer, crendo que o Senhor vai me abençoar. Crendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Às vezes a gente quer que Deus faça antes de nós fazermos. Se você olhar, é um padrão na Bíblia. Homens e mulheres de Deus estavam fazendo alguma coisa com o que eles tinham, com o que eles podiam fazer. E então Deus de repente aparece na história e muda tudo e começa a acontecer milagres. Eliseu foi assim, o sucessor de Elias. O que é que ele estava fazendo? Ele estava arando a terra, ele estava trabalhando. Ele estava lá no campo. Ele não estava sentado esperando, oh Senhor, sinto que também serei um profeta. Sinto que também um dia o Senhor vai fazer maravilhas e milagres através da minha vida. O que é que ele estava fazendo? Arando terra. Deus, talvez em seu coração, ele já sentia, um dia Deus vai me usar para abençoar a vida de algumas pessoas. Mas enquanto isso eu vou arar terra. Enquanto isso eu vou pegar aqui, vou trabalhar, vou fazer o que eu posso fazer com o que eu tenho nas minhas mãos. E um belo dia, de repente, Elias está passando por ali e joga um manto sobre a vida de Eliseu. E Eliseu naquele momento entende o que havia acontecido com ele. Então agora ele vai seguir Elias e cumprir o chamado de Deus em sua vida. Mas ele estava fazendo alguma coisa, assim como essa viúva. Me chama a atenção na vida dessa mulher é que ela foi generosa com o profeta. Entenda que essa mulher aqui, ela não está dando alguma coisa para o profeta do que sobrava. Ela não está dizendo, não, deixa eu te ajudar, que você está, olha, eu vi sua cara, você está parecendo que está com fome, está com sede, deixa eu ajudar aqui. Não, não é isso. Na verdade, ela não tinha para dar. Mas mesmo assim, ela deu. Ela foi generosa, ela foi bondosa, ela foi amorosa, ela entregou tudo. Não é que foi um pouco, ela entregou tudo. Porque era a única coisa que ela tinha. Através da atitude dessa mulher aqui, na verdade, existem princípios que estão sendo aplicados por trás disso aqui. Princípios que nós aprendemos e vemos na Bíblia.
E muitas vezes eu vejo que o grande problema é que a gente olha para a vida, por exemplo, de uma mulher como essa. A gente olha para a vida de muitas pessoas na Bíblia. E a gente deseja viver as mesmas coisas que estas pessoas viveram. Mas a gente não entende o que estas pessoas fizeram. Olha o que essa mulher está fazendo. Ela está sendo generosa, ela está dando do que não tinha. Era a única coisa que tinha, ela entrega ao profeta. E aqui, por trás disso, existem princípios. E princípios, Deus estabeleceu alguns princípios. E princípios, se você quebrar, você não colhe o fruto daquilo que você plantou. Um dos princípios na palavra que a gente vai encontrar é o quê? É o princípio da semeadura. Desde o início foi algo que Deus estabeleceu. Olha o que diz em Gênesis, no capítulo 8, versículo 22. Depois de Deus ter criado a terra, o ser humano, olha o que ele diz. Enquanto durar a terra. Você vive nessa terra aqui? Então é para os meus dias, é para a minha vida. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita. Deus estabeleceu. Enquanto tiver terra, enquanto tiver gente morando na terra, isso aqui é um princípio. Semeou, colhe. Olha que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 9, 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. O problema é que muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus. Acredita na palavra de Deus. Legal, hein? Mas quando chega na hora de aplicar nas nossas vidas, a gente não aplica. Isso é uma coisa, se Deus estabeleceu um princípio, Deus não volta atrás em sua palavra. Aquilo que foi estabelecido por Deus acontece, tem que funcionar. É por isso até que, se você olhar muitas vezes para pessoas que nem servem a Deus, que nem têm o conhecimento do porquê estão fazendo algumas coisas, mas fazem, cumprem com princípios que foram estabelecidos por Deus, pessoas são abençoadas. Às vezes o crente fica bravo com aquele que não é, porque vê Deus abençoando a vida daquela pessoa e fala assim, mas eu estou aqui servindo a Deus e na minha vida eu não vejo o Senhor me abençoando. E aquele lá que nem serve ao Senhor, olha só, parece que Deus está lá abençoando a vida dele e não está abençoando a minha. Querido e querida, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vejo muitas vezes pessoas que não servem a Deus cumprindo princípios da palavra, que muitas vezes o crente que está na igreja, que ouve, está 5, 10, 20 anos, que ele sabe o porquê que ele deveria fazer, mas não faz. E o outro que nem sabe porquê, mas está cumprindo um princípio, ele colhe os frutos do princípio que foi cumprido. Por isso que você vê, e isso é uma coisa no mundo dos negócios, eu converso com algumas pessoas, eles entenderam isso. Você pode ver que os caras, empresários e tudo, muitos deles entendem a necessidade de ser generoso. O cara dá para ONG, o cara dá parte da renda para ajudar algum lugar. Por que eles fazem isso? Porque o cara viu que funcionou. Ele foi lá e deu para a ONG, de repente o negócio dele começou a acontecer um negócio, porque são princípios estabelecidos por Deus, e quando cumpridos, a gente colhe aquilo que a gente plantou. Então tem muita gente dentro da igreja que não colhe porque não está plantando. Tem muita gente dentro da igreja que não obedece princípios estabelecidos por Deus, e por isso não vê as coisas acontecendo. Essa mulher talvez ela não tinha o conhecimento que você e eu temos hoje. Talvez essa mulher não tinha a revelação que nós temos hoje, mas ela cumpre um princípio, talvez mesmo sem saber do que estava fazendo, mas ela faz. E porque ela faz, então, ela vai ser tremendamente abençoada. Uma coisa que me chama a atenção aqui, nessa mulher, é que o momento que ela está vivendo, a crise que ela está vivendo, que era muito difícil e terrível, não mudou o coração daquela mulher. Não fez daquela mulher uma pessoa amargurada, azeda, amarga. Tanto que o profeta chega ali para ela e ela conversa com ele. Ela diz, olha, profeta, homem de Deus, eu tenho um pouquinho de farinha, eu tenho um pouquinho de azeite. Vai lá e faz para mim, mulher. Tá bom, vou fazer segundo a palavra do homem de Deus. Ela podia muito bem olhar para a cara dele e falar assim, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Está difícil para você, está pior para mim, cara. Vai trabalhar você, vai fazer alguma coisa. Você não sabe da minha história, vem me pedir aqui um pão. A gente percebe que o coração dessa mulher não é mudado pelas circunstâncias que ela está enfrentando. E muitas vezes o que a gente vê dentro da igreja é o contrário disso. A gente vê gente reclamando da vida, reclama do vizinho, reclama de Deus, reclama do chefe, fofoca pro irmão, e está bravo, está com raiva de todo mundo e de todos.
Por que você está assim, irmã? Porque se você soubesse a minha situação, você iria me entender, querido. Não permita que as circunstâncias mudem o teu coração, quem você é, quem Deus te chamou para ser. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Para Deus, uma circunstância, Ele muda assim. Se você tiver o teu coração no lugar certo, se você guardar o teu coração, se você mesmo nessa crise, mesmo nesse momento difícil, continuar sendo uma pessoa boa, continuar sendo uma pessoa generosa, continuar sendo uma pessoa amorosa, para Deus te tirar dessa crise, te colocar num lugar maravilhoso, é muito simples. Basta uma palavra, basta uma ordem, basta um decreto do céu sobre a tua vida e as coisas têm que acontecer. Então entenda isso. Olha, eu não posso permitir que os problemas da vida, que as crises da vida mudem quem eu sou. Essa mulher está vivendo o pior momento de sua vida. E no pior momento de sua vida, ela continua sendo quem ela era. Com certeza, essa provavelmente senhora aqui era uma senhorinha gente boa, amorosa, generosa. Pensa nisso, gente. O último bocado que ela tinha, ela entrega, ela dá para o homem de Deus. Será que eu faria isso? Será que você faria isso? Ou será que a gente estaria nesse lugar, nessa posição dela aqui, amargo, amargurado, bravo com todo mundo, reclamando de Deus? Essa mulher, talvez sem saber, ela está cumprindo princípios. E por estar cumprindo princípios, recebe muitas coisas de Deus. Provérbios 18, 16, diz assim: um presente que se dá, abre portas e leva alguém à presença dos grandes. Talvez você já tenha ouvido esse versículo. Talvez você já tenha ouvido sobre princípios da palavra. O grande problema é que talvez você nunca obedeceu um princípio da palavra. Não sou eu que estou te dando essa ideia não, querido. Isso aqui é palavra. Provérbios 18, 16. Um presente que se dá, abre portas e leva alguém à presença dos grandes. Por que você nunca deu um presente para o teu chefe? Por que você é mesquinho assim? Crente é assim, vai comer uma pizza, divide até os centavos. E se paguei 10 a menos, fica nervoso. Estão tomando de mim, hein? Enquanto a palavra está aqui e está me dizendo algo, olha, se você entender, isso aqui é um princípio. Chega na presença de alguém. Isso aqui que está sendo falado, de dar presente, não é que você vai lá, bajular, nada disso. Isso aqui é um princípio do quê? Aquilo que você quer para a tua vida, faça primeiro. Você quer ser servido? Sirva. Você quer ser amado? Ame. Você quer ser abençoado? Seja alguém que abençoa. É o que está dizendo aqui. Eu tenho percebido isso na vida de algumas pessoas muito bem-sucedidas. Enquanto você às vezes chega na presença de pessoas extremamente bem-sucedidas, você pensa, eu que deveria estar fazendo alguma coisa por essa pessoa, porque só de estar na presença dessa pessoa eu já estou sendo muito abençoado. E você percebe que é um padrão. Eles te abençoam, são generosos. Você fala, não é possível. Os caras entenderam um princípio. Às vezes nem obedece a Bíblia, mas pegam alguns princípios e são abençoados por causa dos princípios que aplicam em suas vidas. Pensa numa coisa. Talvez você pense, é obrigação do meu chefe, paga meu salário todo mês. Pô, você nunca levou uma caixa de bombom pro teu chefe, cara. Todo mês você come, você sustenta a tua família. Pô, muitas coisas legais você tem podido fazer, você faz uma viagem e tudo. É porque teu chefe te permitiu você estar lá. Quem sabe você não ganharia o coração do teu chefe numa segunda-feira você chegar e levar lá uma caixinha de bombom para ele e falar, ei chefe, tá bom, olha, ontem eu estava no culto, foi maravilhoso, eu lembrei de você lá, eu orei por você, por tua família e trouxe uma lembrança para você, nunca fiz isso, olha, tá aqui uma caixinha de bombom, eu sei que é pouco, é simples, mas só para dizer que você é um cara importante na minha vida, olha, tô orando por você, tô orando pela tua casa, pela tua família, conta comigo, eu tô aqui, sabe, conta comigo no que precisar, eu tenho certeza que você vai alcançar o coração dele. Isso aqui não é ideia minha não, gente. Você quer brigar com alguém, briga com Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Leva um presentinho, meu filho, que a porta vai ser aberta e você vai ser colocado na presença dos grandes. Às vezes parece que o povo crente faz o contrário, gente. Estou brigando com você mesmo hoje. Fica bravo comigo não. Então, essa mulher, talvez sem muito entendimento do que está fazendo, mas ela faz. Ela é generosa, é bondosa. Ela dá tudo que ela tinha.
não tem como não acontecer alguma coisa. Talvez se nós lêssemos a palavra, não apenas para engordarmos espiritualmente falando, mas lendo e entendendo que se eu aplicar isso aqui, vai acontecer na minha vida também. Não tem como. Talvez o problema, eu penso que muitas vezes a gente fala que acredita, mas a gente não acredita coisa nenhuma. Se acreditasse, meu amigo, um texto como esse eu ia aplicar na minha vida, cara. Deus está me dando a chave, o segredo de ser colocado na presença dos grandes. Qual é? Dá um presente. É tão simples, é igual o profeta que fala para Anã mergulhar. É tão simples que você duvida. Não, vou mergulhar nesse rio no Jordão, sujo demais, eu tenho um rio melhor lá na minha cidade, na minha terra, não vou fazer isso não. É tão simples que a gente despreza e pensa, não, fazer esse negócio não vai funcionar nada. E a palavra não se cumpre na tua vida. A Bíblia é muito simples. Se for obedecida, ela se torna sobrenatural nas nossas vidas. Dá uma glória a Deus aí. Essa mulher, talvez sem entender, ela faz isso. Agora, uma coisa que é extremamente importante, que é essencial, na verdade, é porque, não sei como eu comecei dizendo para vocês, mas ela creu em Deus. Olha a declaração dela, no versículo 12. Respondeu ela, tão certo como vive o Senhor, seu Deus. Talvez ela não tinha o entendimento de que esse Deus que era deles, poderia ser o Deus dela também. Mas de fato ela tem fé em Deus. De fato ela crê que esse Deus existe. E que Ele está vivo. E que Ele é poderoso. Talvez ela não se sinta no direito de fazer parte dessa bênção e das promessas, mas ela reconhece para o profeta e diz, eu sei que existe Deus, eu sei que o Deus de vocês, Ele está vivo. Então é uma convicção, queridos. Essa mulher, o que ela está dizendo é o seguinte, olha, além desse plano aqui, tudo isso que está acontecendo, eu sei de uma coisa, eu sei que tem um Deus, eu sei que tem um Deus que está vivo, Ele está acima, Ele é todo poderoso. Olha a fé dessa mulher. E muitas vezes nós que estamos em um ambiente como esse, a gente não consegue ter as mesmas convicções de uma mulher como essa, que não tinha os privilégios e oportunidades que talvez nós temos. Essa viúva professora me ensina também que o melhor caminho é ser humilde, é ser sincero, é ser honesto. Porque ela foi sincera com o profeta. Ela tinha apenas um pouquinho de coisas ali. Ela podia muito bem, quando o profeta pediu água, e ela deu água para o profeta, ela podia, e ele pede pão, ela podia muito bem falar, bom, ele já me pediu água, me pediu pão, eu só tenho um pouquinho, eu vou dar nada para ele. Ela podia muito bem dizer assim, não tenho nada, não tenho pão para dar para o senhor. Ela foi sincera. Ela falou, olha, ela conta a história dela, até dramatiza, eu tenho um pouquinho. É só um pouquinho. Eu, meu filho, vamos comer e vamos morrer. Eu acho que ela faz até esse profeta ficar com dó dela, mas ele tem dó coisa nenhuma. Ele fala, então faz um favor para mim. Vai lá, faz primeiro para mim, que eu vou comer. Que cara folgado, hein? Olha como Deus faz as coisas. Talvez aquela mulher fala que tem um pouquinho pensando, eu vou contar a minha história triste, esse homem vai me ajudar. Mas ele estava precisando mais de ajuda do que ela. Mas a gente vê aqui algumas características dessa mulher, né? Uma mulher humilde, uma mulher que não foi egoísta, ou seja, ela tinha pouco, o pouco que tinha ela decidiu dividir, ela decidiu entregar. Uma mulher que não foi orgulhosa, e ela, aqui quando eu falo sobre orgulho, porque, olha só, você acha que é agradável a situação que ela está passando? Você acha que é fácil expor isso para as pessoas e falar, olha, eu estou na pior, hein? Minha vida acabou. Às vezes a gente está passando por uma situação assim, e a gente engana tudo e todos. Ó, tá tudo bem, irmão? Tá. É difícil às vezes a gente reconhecer as nossas dores, o que estamos passando, né? A gente prefere não contar algumas vezes. Essa mulher chega e fala, não, a coisa tá ruim. Olha o que eu estou vivendo. Meu filho aqui, a gente não tem saída. Tem só um pouquinho de farinha, tem só um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um pãozinho para nós. A gente vai comer e vai morrer, porque não tem outro jeito. O profeta fala, mulher, vai lá, faz esse pãozinho aí, cozinha ele, mas antes você vai dar para mim, eu vou comer. Mas ele dá uma palavra para ela. Ele diz, olha, mas fica tranquila. Ele diz, não tenha medo, fique tranquila, não tenha medo. A farinha da tua panela não vai faltar. O azeite na tua botija não vai faltar. Olha a palavra que ele dá para ela. Agora, ela precisou acreditar na palavra do profeta.
O profeta ali no Antigo Testamento, o que é que ele está representando? Ali ele está representando a voz de Deus, ali na vida daquela pessoa. E a gente olha para histórias maravilhosas como essa e diz, puxa, hein, que coisa boa. Só que sabe o que acontece? O profeta Elias ali na vida daquela senhora, na minha vida, na tua vida hoje, pode ser a Bíblia. Pode ser a vida do pastor que fala com você de domingo. Pode ser na semana, quando você abre a tua Bíblia e ora em casa. É isso. Agora, cabe a mim, cabe a você acreditar naquilo que o profeta ou a palavra de Deus. Cabe a mim. Aquela mulher, ela entende, esse homem aqui é um homem de Deus. Esse homem aqui, ele é boca de Deus. E se ele está falando algo para mim, eu vou obedecer o que ele está falando, porque eu sei que ele é um homem de Deus. Olha então essa mulher, a gente encontra nessa mulher fé. A gente encontra nessa mulher coragem. Tamanha fé, ela ouvir aquilo e aplicar e colocar na prática. Aquela mulher era o último pão daquela mulher. Ela decide, por causa de uma palavra, pegar a última coisa que ela tinha em suas mãos e depositar e entregar. E muitas vezes nós não conseguimos fazer isso. A gente não consegue fazer isso. Você tem a palavra, você tem a Bíblia, você lê a Bíblia, você sabe das Escrituras, mas o problema não é você saber das Escrituras. O problema é a dificuldade que nós temos no dia a dia de pegar a Escritura e obedecer aquilo que a gente ouviu e aquilo que a gente aprendeu. O problema é que a gente espera os mesmos resultados sem fazer o que fizeram antes. O problema é que a gente quer que aconteça na nossa vida assim como foi na vida da viúva. O problema é que a gente não quer pagar o preço que a viúva pagou. O problema é que a gente crê nesse Deus do impossível. Não, eu creio no Deus. Olha que coisa maravilhosa Deus fez na vida da viúva, hein? Deus faz na minha também. Sim, Deus faz na sua também. O problema é que muitas vezes a gente não consegue fazer o que aquela senhora fez. E aí então a gente não vive o que poderíamos viver. E ainda por cima, a gente fica bravo com Deus, bravo com o pastor, bravo com a igreja, bravo com todo mundo, porque na minha vida as coisas não estão acontecendo, Gui. Eu acho que deve ser, não sei, acho que um engraçado, meio trágico. Deus olhando e falando assim, gente do céu, esse povo lê a Bíblia não, hein? Esses dias eu conversei com uma pessoa e ele se converteu há muito pouco tempo. O cara está assim, engolindo a Bíblia e talvez conheça a Bíblia mais do que muita gente que está na igreja há muitos anos. E eu conversei com essa pessoa, ele é um cara muito inteligente, ele falou assim para mim, sabe o que mais me abismou assim? Eu falei, que? Ele falou assim, não, sabe o que eu percebi, cara? Que crente não lê a Bíblia. Eu achei assustador. Porque se é o livro da tua vida, como é que você não lê? Eu comecei a conversar com algumas pessoas que assim, já são crentes, tal, vieram de família, e comecei a perguntar, cara, você já leu a Bíblia mais de uma vez? Já leu a Bíblia? Não. Tá assustado com isso. Ele falou, cara, é inacreditável. O cara converteu-se lá 1 ano e pouco, já leu a Bíblia 2, 3 vezes. O cara é assustador. E para nós, muitas vezes, a gente está bravo com todo mundo, está bravo com Deus. Mas não leu a Bíblia. Não viu? A Bíblia não é um livro que Deus deixou bonitinho para você ficar feliz. A Bíblia é manual. A Bíblia é uma instrução de Deus para você. Deus dizendo, aqui, ó, tá aqui. Se você ouvir, se você aprender, se você aplicar na tua vida, eu não mudo, eu sou um Deus que não muda, eu sou um Deus que cumpro a minha palavra. Então tem que acontecer na tua vida isso aqui. Senão eu sou um Deus mentiroso. Senão a Bíblia não é verdade. Então a gente vê na vida de pessoas como dessa viúva aqui, coisas sobrenaturais acontecendo. Mas muitas vezes nós não pagamos o preço e não fazemos o que fizeram. Mas a gente quer o mesmo resultado. Então, querido e querida, por que eu estou falando tudo isso? Né? Por que eu estou sendo chato? Por que eu estou puxando a orelha nessa manhã? Sabe por quê? Porque eu amo demais vocês. E eu não quero ver uma igreja que se assenta nas cadeiras de uma igreja e estão obesos espirituais. Conheço muito da Bíblia. Eu fiz o curso lá. Teologia, vamos discutir que eu vou te lavar na teologia. Porque eu estou... Isso não adianta de nada, querido. Talvez você chegou agora e você sabia um versículo.
Pega esse versículo que você sabe, vai amanhã e fala assim, como é que eu aplico na minha vida esse versículo aqui? Eu não tenho dúvida que você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo na sua vida. Porque a Bíblia, se ela é só entendida, nada acontece. Agora, quando ela é entendida e ela é aplicada, querido, Deus tem um compromisso com você. Quando você aplica a palavra de Deus, não tem para onde correr. Ele tem um compromisso com você. Ele falou, foi ele que falou, não foi você que falou. Ele falou, se você fizer, vai acontecer. Se você plantar, você vai colher. Ele tem um compromisso. Se você obedecer, se você aplicar a palavra, Deus não tem como não cumprir na tua vida. Então entenda algo, começa a aplicar a palavra de Deus na tua segunda-feira, na tua terça-feira, na tua quarta-feira, na tua quinta-feira, e você vai ver, assim como foi na vida dessa viúva, coisas sobrenaturais acontecendo. Olha o que está acontecendo na vida dessa viúva. Ela tinha só um pouquinho de farinha numa panela, ela tinha só um pouquinho de azeite na botija, e por causa da atitude dela, por causa das escolhas que ela fez ali, ela entregou, ela creu, ela foi generosa, ela foi abençoadora. Por causa disso, olha o que vai acontecer na vida daquela mulher. Eu não sei se você já parou para pensar numa coisa dessa. Todo dia a mulher ia lá pegar uma farinha e só tinha um pouquinho de farinha assim, e todo dia ela pegava um bocado e talvez ela olhava e pensava, amanhã não vai ter. No dia seguinte ela voltava lá, olhava e, ué, o que aconteceu? E pegava mais uma vez e amanhã não vai ter. No outro dia ela voltava lá, pegava mais um pouquinho do azeite e pensava, amanhã acho que vai ficar difícil, hein? Ela voltava lá e no outro dia tinha de novo. Olha que milagre poderoso que está acontecendo. Deus multiplicando, Deus fazendo todo dia durante um bom tempo, porque a seca ali naquela terra foi durante 3 anos e meio. Então um bom tempo, todos os dias, por causa de algumas escolhas que aquela mulher fez. Todos os dias eu tenho certeza que quando ela pegava um pouco de farinha, quando ela pegava um pouco de azeite, ela podia ver ali no pouco de farinha, ela podia ver ali no pouco de azeite a fidelidade de Deus, a bondade de Deus. Ela podia experimentar esse Deus que é vivo, que é real, que é verdadeiro, que faz milagres, que multiplica todos os dias. Entenda algo, talvez você não está vivendo nada na tua vida, porque você não está fazendo nada na tua vida. Escolha melhor, escolha obedecer os princípios, e a palavra de Deus vai ser assim na tua vida, como foi na vida daquela viúva. Todo dia você vai experimentar a bondade, todo dia você vai experimentar a fidelidade de Deus, todos os dias você vai experimentar o favor de Deus sobre a tua vida. Quando você tem compromisso com Deus, com a palavra de Deus, Deus se compromete com você também. E eu digo isso para você nessa manhã, sabe por quê? Porque eu quero todos os dias, eu quero chegar aqui, eu quero estar passando, e eu quero que você pegue no meu braço, que você me pare e fale assim, pastor, você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Eu sei, meu filho, milagre, né? Milagre que está acontecendo, pastor, é isso que eu quero ver para a tua vida. Eu não quero uma igreja que esteja sentada aqui aprendendo apenas, mas eu quero uma igreja que está sentada aprendendo, ouvindo e aplicando lá fora. Está na Bíblia, Deus iria me colocar na presença de reis, Deus iria levantar minha vida, a tua vida. Isso aqui, querida, é promessa de Deus para a minha vida. Se você entender estas coisas, você vai viver coisas que são inimagináveis, que você nunca imaginou na tua vida, em nome de Jesus. Agora, se você não quiser viver, aí é com você também, está tudo certo. Agora, se você entende, tem mais, você vai viver, se você obedecer a palavra. A experiência dessa mulher é poderosa, é maravilhosa, mas não para aqui, não fica aqui, continua, alcança a minha vida hoje também. As histórias contadas na Bíblia não são histórias para a gente, que bonito, não, são histórias para revelar quem Deus é, para mostrar que nós servimos a esse Deus aqui, que é poderoso, que faz, que multiplica, que age, que faz de forma sobrenatural. E esse Deus, ele não mudou. O Deus da viúva é o meu Deus, é o seu Deus. Então você pode também hoje viver coisas sobrenaturais, se você obedecer a palavra, se você obedecer os princípios que estão na Bíblia. Você quer nessa palavra nessa manhã? Aplauda o Senhor, celebre o nome dele, se alegre na presença dele.